Bom dia, meu povo. A paz do Senhor. Bom dia, Zanza. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. Bom dia, Cláudia. Paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Glória a Jesus. Chegamos ao 8º dia, para a glória de Deus. Bom dia, irmã Tânia, paz do Senhor. Bom dia, Nádia, eu acho que é isso. Glória a Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Bruna. Glória a Jesus. Chegamos à nossa 8ª manhã. Chegamos, vencemos, né? Amarramos aí uma semana por completa. Bom dia, Nara, paz do Senhor. Bom dia, irmã Tânia. Vamos orar, meu povo? Vai compartilhando com mais alguém, deixa Deus te usar. Bom dia, Cláudia. A paz do Senhor. Enquanto eu oro, você compartilha, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te damos graças, honra, glória por tudo que tu és. Te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprendermos do Senhor, para falar do seu amor. Senhor Espírito Santo, me enche mais uma vez, para que eu tenha capacidade de falar a palavra do Senhor, para que eu consiga produzir para o reino. Abençoa cada pessoa que passar por aqui, que haja um destravar, Senhor, no nome de Jesus. Gente, hoje a minha garganta está doendo, hein, meu Pai? Nós vamos sair daqui hoje direto para o hospital, hoje não tem opção. Preciso ir lá arrumar um antibiótico, né? Mas estou admirada, porque pensa numa pessoa que já sofreu problema com rouquidão, de não conseguir falar, de não conseguir mandar um áudio, e assim, por muito menos, por uma irritação na garganta, por ela estar só levemente vermelha, sabe? Então hoje eu estava comentando ontem, né, do quanto eu estou espantada pelo nível que ela está inflamada, e a voz está saindo, né? Já cheguei na fase que está difícil engolir, até a água tá doendo, mas a voz está saindo, olha que coisa. Só pode ser Deus, né? Aleluia. Bora lá, compartilha, meu povo, pra gente começar hoje o 8º dia. Lá no livro, pra quem não tem um livro, tá lá no grupo do Telegram. Lá no livro hoje, o tema é Planejados para a Glória de Deus. Só que hoje a gente não segue o livro, por isso que eu disse para vocês a importância de vocês lerem ele, né? Por isso que eu mandei eles para vocês. Por que a gente não vai seguir o capítulo de hoje aqui? Primeiro que aqui é um resumo e essa parte está um pouco alinhada ao que eu falei ontem, né? Então, ontem a gente estava muito aqui no Fluir, então alinhou muito com o que eu já falei ontem. Por esse motivo eu não vou falar dele aqui hoje, até porque o intuito dessas lives é te ajudar, despertar você, para você encontrar o seu propósito de forma prática, né? Aqui na Terra, para você tirar da cabeça a ideia que é algo impossível de você saber. Eu conheço pessoas idosas, sabe, ruguinha, cabelo branco, que já me disseram que não sabe para que nasceu, não conheceu o propósito. E eu não quero que você continue numa jornada servindo, né, numa jornada onde você está na casa e não conheça nem o Pai e nem o propósito, tá bom? Então hoje lá no livro, o 8º dia é Planejado para agradar a Deus, que alinha o que nós falamos ontem, né, que tudo é para a glória dele. Então alinha muito, né? Você foi formado para isso, para agradar a Deus. Esse é o propósito de Deus na sua vida, ok? E do que nós vamos falar hoje? Um pouquinho mais, dedicando um pouquinho mais de tempo. Lembra, nós falamos aqui sobre o que você odeia. Indica algo que você está designado a corrigir. Lembram?
O que te faz chorar, o que te entristece, indica algo que você está designado a curar. E hoje nós vamos falar do que você ama. Nós vamos fazer uma ponte aqui, mas eu quero falar um pouco disso. O que você ama é um sinal dos seus dons, de suas habilidades e da sua sabedoria. Então, o que você ama indica 3 coisas. Aquilo que você ama é um sinal dos dons, dos seus dons, das suas habilidades e de sua sabedoria. Então, está alinhado àquilo que você ama, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu quero falar para vocês um pouquinho da nossa parte no propósito, né? Nós estamos aqui tentando descobrir. Eu digo tentando no sentido que do lado de cá, quando eu falo no coletivo, é uma tentativa de te ajudar, porque é muito individual, né? Que é uma direção. O meu eu já sei, e acredito que na medida que a gente vai vivendo, essas pecinhas vão encaixando e você vai, uau, como que isso aqui faz parte, como essa habilidade, como isso aqui agora que eu aprendi, como essa oportunidade que eu tive se alinha mesmo ao propósito, porque soma aquela outra peça e aquela outra. E aqui nós já podemos citar 3 delas, né? O que você odeia, que nós já falamos, o que te faz chorar, o que te entristece, e hoje nós vamos falar daquilo que você ama. Então bora lá. O amor, gente, ele é luz, tá bom? O amor joga luz. O que é luz, gente? Luz é revelação, tá bom? Toda vez que falar de luz, está falando de revelação de algo. A luz revela, né? Você vai ver que as trevas, ela esconde, ela oculta. Você não consegue ver uma pedra no seu caminho com a luz fraca, né? Ou escura, você vai tropeçar. Mas quando você joga uma luz, você vai ter a revelação que naquele caminho existe um obstáculo, existe uma pedra que pode te machucar, ferir seu pé ou te fazer cair. Então luz fala de revelação. Então o amor, ele é luz, ele é sabedoria. Então ele vai revelar, ele vai trazer para fora, tá bom? Ele vai tirar essa questão embaçada aí da sua mente, de que você não sabe para que você nasceu, para que você serve, né? Você às vezes se sente inútil. E eu preciso te falar isso aqui, que o seu propósito às vezes vai passar, tá? Por uma fase de insignificância, tá bom? Todo propósito passa por essa fase. É um pequeno momento que o seu propósito passa pela fase da insignificância, mas outro dia eu entro um pouquinho mais sobre isso. Então deixe-me explicar. Quando você tem amor, por exemplo, por uma criança ou por criança, você começa a desenvolver uma sabedoria especial para lidar com crianças. Começaram a entender? Quando você ama velhinhos, velhinhos é aquilo que comove seu coração. Você não pode ver um velhinho que você já quer ajudar, você tem dó, você fica comovido, você tem paciência de ouvir, né? É olhar para velhinho, aquilo te quebranta. Então o que acontece aqui? Você ama velhinhos. E nisso que você ama velhinho, você vai desenvolver uma sabedoria para lidar com idosos. E vamos lembrar que nós já falamos, esse desenvolver sabedoria. Quando se fala de desenvolvimento e de sabedoria, nós não estamos falando apenas que do nada eu recebi uma palavra de sabedoria e eu vou saber fazer. Não, gente. O desenvolver sabedoria vai falar de treinamento, tá bom? Já é uma aptidão que eu tenho para aquilo. Agora eu preciso conhecer como aquilo funciona, como aquela área funciona, como aquela pessoa funciona. Então eu preciso buscar essa sabedoria muitas das vezes, tá bom? O amor entra exatamente naquilo que nós já falamos outro dia, que Deus é quem executa em nós tanto o querer como o efetuar. O querer vem com esse sentimento, tá bom?
o querer. Deus não vai despertar o seu coração para uma causa, para uma área, se Ele não for com você. Então, quando Ele coloca o desejo no seu coração, gente, já é Ele revelando: eu quero te usar nessa área. Então, o amor vai trazer luz à sabedoria. Você ama e vai desenvolver uma sabedoria especial, ok? Para lidar. Você vai observar que existem áreas que você nem cursou, você nem treinou para aquilo, mas você tem a aptidão. As pessoas dizem: gente, como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Né? Que é muito natural. Porque você ama. Quando você ama, você acaba entendendo melhor, ok? Tudo bem até aí, gente? Então, aquilo que você ama indica, é um sinal dos seus dons, dos seus talentos que entram ali junto, né? Dons e habilidades, e da sua sabedoria. Então, você começa a entender o medo. Exemplo, se o amor é por criança, você começa a entender o medo, os seus medos, você começa a entender suas lágrimas, você começa a entender seus desejos. Esse, falando de pessoas, é o meu amor por mulheres, ok? Então, meu amor, lembra que eu já falei pra vocês que sempre me deixou quebrantada, indignada, uma mulher pra baixo, uma mulher sem entender o potencial que ela tem, uma mulher ferida, desanimada, não se sentindo nada, sabe? Um lixo. Por quê? Contei já para vocês outros dias toda a amarração aqui do contexto. Então, quando eu comecei a perceber que eu amava, a minha preferência de fala é as mulheres, eu comecei de verdade a entender, não pelo fato de ser mulher apenas, mas você tem que entender que cada mente é uma mente, né? Cada vida tem o seu costume, tem a sua bagagem, porque você foi criado por cultura diferente, por família diferente. Então, você traz uma bagagem diferente. Então, não tem essa questão, porque eu sou mulher, eu entendo mulher. Não, são mentes diferentes. Então, você vai começar a entender por causa do amor, e você começa a desenvolver sabedoria. Você vai começar a entender os medos, nesse caso, estou colocando aqui dessa categoria, lembrando que propósito sempre tem a ver com pessoas, tá bom? Propósito sempre está alinhado a pessoas, porque ou ele é para curar, para resolver problema, amém? Para salvar mesmo. Então, ele tem a ver com pessoas. E em pessoas, você pode estar inclinado a uma faixa etária de idade, ou ao gênero, né, masculino e feminino, ou, exemplo, idosos, crianças. Não, eu gosto de velhinhos, mas de velhinhos homens. Tenho a facilidade de entender ele. Não, eu gosto de idosos, mas idosas femininas. Não, eu gosto de criança, mas na faixa etária de berçário. Não, eu amo criança, mas pra mim é aquela faixa etária ali de 5 anos, quando ela tá na fase da perguntação, ali é onde meu coração se inclina. Não, eu amo criança. Você entendeu? Aqui já são 3 pessoas amando criança. Eu amo criança, mas pra mim essa fase dos 8 aos 9 anos, quando começa a vir principalmente aquela crise de eu sou criança, eu não sou, né? Chegando ali aos 11, aos 12 é a fase que eu amo. Não, eu amo criança, mas na pré-adolescência, ali dos 11 aos 13 anos é a minha paixão. Vocês estão entendendo? Nós colocamos em uma categoria só, que é essa mais extensa, né? Que é da infância, e você pode ter aptidão diferente. Você pode ter o geral. Eu amo criança. A minha linguagem é para falar com pequenos a adolescentes, sim, mas existem pessoas que amam crianças, mas ela se identifica com uma faixa etária. E quando você entender o que você ama, você vai desenvolver a sabedoria, você vai compreender os medos dessa faixa etária, você vai compreender as lágrimas, como assim, o que faz chorar, o que fere, né? E os desejos dessa faixa etária ou dessa categoria aí que o seu coração está inclinado. Então, exemplo, quando você ama animais, você desenvolve o quê? Uma intuição, né? Uma sabedoria própria de perceber que o animal não está bem, do porquê que ele não está comendo, né? E aí você vai perceber que, profissionalmente falando, você vai estar inclinado a trabalhar nessa área, né? Ou num pet shop, né? Ou sendo um... Qual é o nome do que cuida de animal, gente?
Ajuda aí meu cérebro, que está acordando ainda. Veterinário, né? Glória, Jesus lembrou aqui. Então, porque você ama, você vai desenvolver uma sabedoria. Tá claro até aqui? Falou depois, Jéssica. Já tinha torrado meu cérebro. Então, quando você ama, gente, essa sabedoria, ela vai vir. Entendeu? Quando você ama, essa sabedoria, ela vai vir. E essa sabedoria é no aprender a lidar, no aprender como funciona mesmo. Ok? É uma inclinação. Então, exemplo. Quando você precisa, dá atenção para isso aqui. Quando você precisa de sabedoria em seu casamento, o amor por seu marido ou por sua esposa precisa vir primeiro. Então a gente já pega aqui uma chave de oração. Porque em vez de eu orar, Senhor, me dê sabedoria para o meu casamento, me dê sabedoria como esposa, eu preciso orar, Senhor, me faça amar mais. Me ensine a amar. E principalmente eu oro, amar como o Senhor ama, porque o amor dele é perfeito. O nosso amor humano, gente, ele é defeituoso, ele é falho. Porque o nosso amor tem condições. Eu amo se. Você ama se. Alguém te ama se. Se o quê? Se você responde sim sempre. Se você socorre. Se você dá presente. Sabe? Se você elogia. Se você bajula. Entendeu? Quando Jesus fala para nós amarmos o nosso inimigo, ele está falando exatamente... Quando Jesus fala, ó, ama os inimigos, ele está falando exatamente de treinar esse coração. Lembra que nós falamos aqui, acredito que foi ontem, do se parecer com Cristo, né? Que a gente precisa se tornar como Cristo. Exatamente isso que ele está treinando em mim quando ele pede para mim amar os inimigos. Porque amar inimigo é uma capacidade que só Cristo dá. Porque aqui é a revelação do amor de Deus. Amar quem não merece. Você está entendendo? Amar quem me ama é fácil. E a Bíblia diz, que vantagem há nisso? Se amar quem te trata bem. Qual a vantagem disso? Nenhuma. Na nossa visão, toda vantagem, porque é agradável, né? É gostoso estar perto de pessoas que te amam e de pessoas que você se sente bem e de pessoas que a presença, a comunhão é agradável. É muito difícil você lidar com quem te irrita, com quem fala de você, com quem te inveja, com quem está, sabe, te golpeando. Mas quando eu amo quem não me ama, eu estou fazendo a expressão exata de quem é Cristo, do amor de Cristo, do amor de Deus, que nos alcançou. Isso aqui é a revelação da graça, o favor imerecido. Ele ama não porque eu faço algo para ser amada. Ele ama mesmo eu não merecendo, tá bom? Então, repito, toda vez que você precisar de sabedoria para lidar no casamento, para a restauração de casamento, o amor pelo cônjuge precisa vir antes. Quando o amor vem, logo em seguida vai vir a sabedoria, que é o fruto, né, o produto desse amor. Porque você já entendeu que o que você ama vai ser um sinal, além dos dons e habilidades, vai ser um sinal também da sua sabedoria. Vai trazer um desenvolvimento à sua sabedoria. Então, quando você estiver precisando aí de um milagre no casamento, de uma melhora, né, de uma sabedoria para lidar no casamento, você vai orar: Senhor, aumenta o meu amor, me ensina a amar como o Senhor ama, me ajuda a amar. Por que me ajuda? Porque quando a pessoa falha muito com você, a tendência é você falar: não amo mais, gente, o amor acabou, não tem jeito, aqui não... Por quê? Porque a pessoa está ferindo você, porque a pessoa está falhando com você, porque a pessoa parece não ter melhora. Nessa fase, gente, só o amor de Deus para ajudar mesmo. Porque se ele não preencher, inclusive é uma oração que eu fiz muito tempo atrás, no geral, para mim, com a humanidade em si. E depois, ao decorrer dos tempos, de vez em quando eu faço. Esse ano passado eu já refiz ela de novo, que é: Senhor,
me encha hoje do seu amor, que o meu é falho. Então me encha hoje do seu amor de maneira tal que eu seja obrigada a derramar dele hoje mesmo. Se eu estou orando por uma pessoa específica, eu falo que eu consiga derramar o seu amor hoje mesmo sobre essa pessoa. Mas no geral eu falei, no primeiro que eu encontrar, que eu derrame o seu amor. E foi essa primeira oração, gente. Lá em 2005, 2006, que começou, que mudou a pessoa que eu sou. Se hoje alguém fala que eu sou doce, porque eu sei que em genética, em formação, em criação, eu não tenho nada para ser doce, porque eu não vim de uma família doce, eu não vim de uma família... Gente, aniversário nosso, sabe qual era a grande vantagem de fazer aniversário? Era que nesse dia a gente não limpava a casa, né? Minha função era limpar a casa, da minha irmã era lavar a louça. Então, no dia do aniversário, folga. E esse era o presente, entendeu? A gente não comemorava quase nada. Então não era uma família amável, não era uma de demonstrar amor, né? Não era uma família carinhosa, melhor dizendo. Não era uma família que se ouvia muito, eu te amo. Tanto que quando eu tive meu primeiro filho, foi quando eu tive a consciência que isso aconteceu na infância, porque eu não conseguia falar eu te amo para um bebê recém-nascido. Olhar para o bebê, eu amava. Tá, eu e ele sozinho, não tem como ele corresponder, ignorar aquilo, mas a minha cara fumegava eu querer falar pro meu bebê que eu amava. Quando eu percebi, isso no resguardo, gente, final do resguardo, quando eu percebi que aquele ser que queimava, que explodia meu coração, que eu fui entender o que era amor de verdade, quando eu fui mãe, como Deus me amava quando eu fui mãe, como a minha mãe me amava quando eu fui mãe. E aí eu olhando para aquele bebezinho que meu coração explodia de amor e eu não conseguia falar que eu amava. Gente, entenda, eu tinha 20 anos, eu engravidei no final dos 19. Eu tinha 20 anos quando meu neném nasceu. Era uma menina que não tem nada a ver com essa aqui, sabe? Nada a ver. Tanto em aparência quanto em conhecimento, em maturidade, nada. Então, eu olhando pro meu bebê, eu percebi, passou um dia, 2, 3 tal, tava no fim do resguardo e eu percebi que eu não conseguia falar que eu amava. Eu lembrei que a minha mãe não falava que me amava. Quando eu lembrei que a minha mãe só falava que me amava quando eu estava doente, naquele dia, na hora de colocar ele na cama, eu olhando pra ele, que eu lembrei que, claro, foi o Espírito Santo que me trouxe, mesmo sem conhecimento do mundo espiritual e etc. Eu falei, Senhor, eu quebro isso aqui na minha linhagem em mim. Porque o fato da minha mãe não ter sido amada, já contei pra vocês que ela foi abandonada, né? Então ela viveu de casa em casa, ela nunca ouviu eu te amo. O fato dela nunca ouvir eu te amo, ela não conseguia falar que amava, embora todas as suas ações demonstrassem isso. Então, ela não ouviu, ela não foi tratada assim, ela passou para mim e agora eu estava passando para o meu filho. E se eu não quebrasse isso, meu filho ia passar para os seus. Então, com ele recém-nascido, quando aquilo me veio ao entendimento, eu falei, Senhor, eu quebro isso na nossa vida agora. Esse ciclo foi a palavra que eu usei. Eu quebro esse ciclo de repetição na minha vida agora. Eu vou ser uma mãe que fala que ama. E eu comecei a treinar, gente, e no início era desconfortável. Como pode ser desconfortável para uma mãe falar para um bebê que ela ama ele? Amando. Não é que não amava, é amando. Mas é porque se você não recebeu, você tem dificuldade de dar. Tá bom? Tudo aquilo que você não recebeu na sua infância, você tem dificuldade. Vamos para um exemplo. Quem aqui tem o hábito, a facilidade, vamos ver se vocês são crentes agora para ir confessando, hein? Quem aqui tem o hábito e facilidade de ter culto toda semana doméstico na sua casa? Se você não tem, você fala não, que aí a gente resume aqui e acelera, que eu sei que tem um delayzinho aqui, né, até a informação chegar a vocês. Se você tem facilidade, sua casa, você é adulto, casado, sua casa semanalmente tem culto doméstico. Se não tem, você coloca não.
Pra você é difícil? Tem, mas é de vez em quando você coloca não. Só pra gente ir alinhando, ó. Olha, não, não, não. Vamos ver se vai aparecer o primeiro sim, hein? Sinceridade agora, continuem. Se pra você hoje é fácil, é hábito ter culto doméstico, você vai colocar sim. Se pra você não tem, ou quando eu lembro, vou fazer um novo propósito pra esse ano, ver se tem, eu vou começar, mas aí falha, você coloca não. Gente, todos não, meu Deus. Olha o tanto de não. Por que é que não é um hábito, que não é fácil para você ter culto doméstico em família? Para a grande maioria. Porque a grande maioria de nós viemos de pais não crentes. Ou de pais que não tinham esse entendimento mesmo sendo cristão. Então, não se criou um hábito na nossa infância de ter um culto em família em casa. Ó, só quando as meninas eram pequenas. Pelo menos você implantou nelas, né? Vocês entenderam? Então, conscientemente, gente, como cristãos, nós sabemos que devemos ter culto doméstico. Nós sabemos que Deuteronômio vai falar que os pais precisam falar da palavra aos filhos no assentar, no levantar, estando caminhando, comendo, enfim, todo o tempo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a responsabilidade da educação cristã dos filhos não é para a igreja, não se limita à igreja, mas é a nós. Nós sabemos que nessa guerra de ideologia hoje que querem colocar na escola, vai haver um tempo que a gente não vai ter opção, a não ser que você tenha uma escola cristã, mas na escola cristã geralmente ela é particular e cara, nem todo mundo tem condição de colocar para o seu filho ter uma educação cristã. Ok? Então, seu filho tendo a educação pública ou até mesmo uma particular, mas secular, né? Numa escola secular, vai chegar o tempo, gente, que a gente não vai ter como fugir dessa guerra de ideologia de gênero. Eu vou tirar meu filho da escola? O que eu vou fazer para proteger meu filho? Se o plano do governo é que em breve o filho não seja mais dos pais, mas ele seja um produto do governo, o governo que manda nele. Como que a gente quebraria isso para essa guerra ideológica não mudar a verdade da palavra nos nossos filhos? Ambiente cristão em casa. A gente ensinando em casa. Então a gente não precisa temer, porque se eles tiverem uma base em casa, eles não se perderão na escola. Agora a gente conhece, a gente entende isso. A gente sabe disso. Por que a gente tem dificuldade? Olha, a única que falou sim, que é a Ana, ela disse, eu vim de um ambiente cristão, então sempre tinha em casa. É isso que é a chave. Vocês não têm o hábito, não é porque são maus cristãos, é porque não foi colocado em você desde criança. E aquilo que eu não recebi, tô arrepiada aqui, eu não consigo dar. Mesmo tendo entendimento que vai fazer bem para os meus filhos, mas eu não recebi. Não foi um hábito para mim. Então eu vou ter dificuldade. Vocês entenderam agora? Amarraram aí essa chave? Então no início, gente, muita coisa que eu fui quebrar no início, e inclusive culto doméstico ainda é essa batalha. Eu faço pelaquela coisa de tem que fazer. Esse ano, desde o ano passado eu tenho cobrado que é o meu esposo chame para o culto doméstico, porque eu quero que as crianças vejam que ele é o sacerdote, né? Eu sou pai, eu sou mãe de meninos, eu não tenho meninas. Então se eu quero que os meus filhos tenham um comportamento sacerdotal, eu quero que o pai faça para que eles vejam isso, né? Então eu cobro a ele, amor, tá na hora de você fazer. Olha, você tem. Ele disse que levantou um propósito que esse ano vai ter direto, toda semana. Semana passada a gente teve um. Vamos ver se prossegue. Porque eu parei muito de cobrar, até porque desgastava um pouco muitas cobranças. Mas eu falo com ele, eu quero que eles vejam que você chama. É top eles ver que a mãe ora, mas eles são meninos. Então eu quero que eles vão ser pais um dia. Peraí, o meu pai chamava pro culto doméstico, meu pai orava. Mas é uma coisa, tanto para mim quanto para ele, que não é hábito, que não é fácil. Por quê? Porque os dois não cresceram num ambiente que era uma rotina ter culto doméstico.
Por que eu estou amarrando isso aqui? Isso aqui, quando a gente está falando de amor, você vai entender que às vezes, exemplo, a grosseria do seu marido, gente, é tudo que ele tem para te dar. O jeito áspero dele falar é tudo que ele tem para te dar. E não porque ele não ama, mas porque a forma de amar para ele, que foi ensinado ele, é trabalhar, não deixar faltar pão em casa. Então, essa é a linguagem de amor que ele recebeu. E ele, na cabeça dele, o fato dele ser alguém que não deixa faltar pão em casa, já diz que ele ama. Ele não consegue falar que ama, porque ele nunca ouviu. Ou ele não consegue ser brando nas palavras, porque ele foi criado num ambiente de gritaria. Vocês estão entendendo? E eu vim desse ambiente de gritaria, eu vim desse ambiente que não tinha carinho, eu vim do ambiente de não ter o eu te amo. E hoje as pessoas sempre falam que eu sou doce. E no início eu ficava, gente, da onde que esse povo vê essa doçura? Da onde? Por quê, gente? Começou lá atrás, quando eu comecei a orar. Senhor, me encha hoje do seu amor, de maneira tal que eu não tenha outra opção a não ser derramar no primeiro que eu encontrar. E aquilo, gente, mudou o meu comportamento, mudou a minha forma de falar, mudou a minha misericórdia para com o ser humano. Ok? Me trouxe mais empatia para o ser humano. E foi o que me transformou. Ah, obrigada. A Ana falando que meu rosto mostra que eu sou doce. Cara de bolachinha, né? É fofinha. Obrigada. Eu sei, eu tenho consciência que não é que eu nasci. É Ele. É a doçura dele. Aleluia. Vocês estão entendendo? Lembra que nós falamos ontem sobre a proposta do Evangelho é nos tornar semelhante a Cristo? É exatamente disso que eu estou falando. Verão em você características que você não tinha nada para ter ela, para desenvolver ela, porque o ambiente de criação seu foi hostil, mas porque agora você se relaciona com Cristo, começa a desenvolver em você características que são de Cristo. Nem sempre as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu vejo Jesus em você. Quando eu olhei para você, parecia que era o próprio Cristo. Não, mas vão falar isso aqui, ó. Só de olhar para o seu rosto mostra que você tem um rosto doce, que você é doce. Como que alguém pode ver isso, gente? Ela não está falando, eu estou olhando para você e não estou vendo você, eu estou vendo Jesus. Mas está refletindo algo que é dele. Vocês estão entendendo? Então, faça essa oração. Vai mudar a forma de você ver o ser humano, porque foi o que aconteceu comigo. Vai mudar a sua empatia, vai te fazer mais misericordiosa. Eu era muito ferida, gente. E eu sofri muito, muito com calúnia. Então, eu tinha uma resistência ao ser humano, sabe? Ao ponto de... Eu acabei de te conhecer e eu já me blindava. Você ali toda amável e querendo abraçar e falando que amava. E na minha cabeça, eu tô te tratando bem, tratando você bem, mas eu ficava... me preparar, porque daqui a pouco me trai, quer ver? Porque era traição após traição. Então, eu não me entregava mais a amizade nenhuma. Eu tinha essa dificuldade. Por quê, gente? Porque eu não recebi. Todo mundo me traía. Então, como que eu ia lidar com pessoas? Como que eu ia amar pessoas? Então, quando eu comecei a orar para Deus me preencher do amor dele, porque eu reconheci que o meu era falho, e entenda, nessa casa dos 20 anos mesmo, o Júnior ainda era pequeno, tinha acabado de vir para a Assembleia de Deus. Foi quando a minha visão do ser humano começou a mudar. Eu comecei a olhar sem estudar nada e entender o ser humano. E olhar e alguém, olha, fulano reagiu assim comigo, fez isso e não sei o que, é porque ela é isso, ela é aquilo, porque a gente começa a rotular por causa da atitude. E aí, sem conhecer, eu falava, não, talvez ela te tratou assim porque disso, porque daquilo, e eu mesmo ficava em casa sozinha pensando, da onde saiu aquilo, gente? Eu nem conheço, como assim? E eu acalmava a ira do outro.
sabe? Eu acalmava a revolta do outro. O outro estava a ponto de ir lá para discutir, e quando vinha me contar, né, indignado porque alguém fez isso e daquilo, eu falava, não, mas talvez, sabe o que é? Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, pode ser aquilo lá. E acalmava a pessoa, é verdade, né? E a pessoa saía dali amando quem ela tá virada no início. Só pode ser o amor de Deus, gente. Porque lembra, o que você ama vai revelar a sabedoria, e essa sabedoria aqui também vem dele. Aleluia. Eu tive o amor dos meus pais, porém não tive dos meus irmãos. Somos em 8 e comecei a ter uns o quê? Uns depois de mais velha. Aí legal, então a sua base de amor fundamental, ela está estabelecida, mas você percebeu se teve dificuldade em amizade? Porque amor entre irmãos vai falar dessa comunhão em amizade, né? A gente vai ter um pouquinho mais de resistência, tanto da confiança ou do amar mesmo, entendeu? Então você não teve dificuldade, por exemplo, do amor, de entender o amor do Pai, do Deus Pai para você, porque seu amor dos pais foi bem estabelecido. Mas às vezes quando tem entre os irmãos, a gente vai ter essa dificuldade de lidar um pouquinho com o ser humano, isso lá no início ali da trajetória. Tudo bem até aí, gente? Então, ó, do amor nasce a persistência. Quando você ama alguma coisa, você reveste-se de determinação e persistência de forma extraordinária. Olha aqui, gente, ao vivo, ó. Quem tá ao vivo aqui tá lendo junto. Ela disse que não teve dificuldade de amor dos pais, mas teve dos irmãos. Fiz a pergunta a ela assim, demais. Na escola eu sofria muito preconceito. Nós sofremos todas, né? Por ser negra. Então eu não tinha muitos amigos, eu era sozinha. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouquinho isolada, né? Um pouquinho tímida, vai deixando a gente tímida e tal, por causa desse berço. E aí, gente, pra gente desenvolver a habilidade de lidar com o ser humano, porque olha aqui, toda habilidade vai requerer de você uma certa exposição, algum nível de exposição. E a Ana, ela faz uns vídeos de devocional aqui no Instagram. Eu achei ela um dos rios aí eu gostei do formato do vídeo dela, comecei a seguir ela. Fiquei muito feliz quando eu vi ela aqui nas lives. E olha, para alguém que era tímida, para alguém que sofria muito, ainda que hoje ela possa não ter uma exposição física num grupo grande, hoje ela está na rede social. Embora ela está falando de devocional, ela tem algum tipo de exposição. Então toda vez que você vai se posicionar para viver o propósito, gente, não tem como você ficar nesse lugar escondida. E você vai observar que a maioria das dores nos jogam lá, no quartinho fechado, no lugar escuro, sabe? Não quero sair, não, eu sou assim mesmo, eu não gosto de falar muito, né? Ó, eu tenho muita dificuldade. A Giovana tá falando, eu tenho muita dificuldade em amizades, medo de falsidade. Eu tenho uma palavra pra você. Provavelmente você foi ferida com falsidade, por pessoas falsas. E não é porque um te traiu que todo ser humano é traidor. Não é porque um mentiu que todo ser humano é mentiroso. Não é porque um foi falso que todo ser humano é falso. Quando eu desisti do ser humano, e desisti mesmo, eu tranquei meu coração. E foi justamente quando o marido foi pastorear. Gente, que bloqueio que foi pra mim. Foram 2 anos eu assim, né, armada, e eu não conseguia, na época o auge era Facebook, eu não conseguia colocar nos comentários a carinha com o coração quando alguém falava que me amava. Eu não conseguia. Se eu clicasse na carinha de coração, eu me sentia falsa, porque em mim eu estava blindada até que essa pessoa me prova o contrário, né? Eu vou acreditar no amor dela. Por quê? Muito traída, gente. Muito traída. Revelação aqui, né, Ana? Eu era extremamente assim. Vocês estão entendendo, gente? Então, olha, um dia, né, eu trancada desse jeito, eu me armando, no sentido de eu não atacava pessoas, mas eu resolvi que eu não ia me entregar, porque eu ia ser traída de novo. Eu tinha perdido muitas amizades, gente. Eu perdi muitos amigos. Então eu comecei a achar que o problema era comigo. Por um bom tempo eu achei que o problema era comigo. E aí quando a gente não teve opção e foi pastorear, aí as pessoas começaram a querer
eles amam, porque você tá ali na posição de destaque, né? Porque você foi socorro para eles em algum momento. Então alguém chegava e eu te amo, nossa, você é isso, você é aquele. Ama. Sei. Blindada já. Até que o Senhor precisou usar 2 pessoas. Ele fez de forma que eu entendesse que era ele. A primeira pessoa foi no culto, veio um pregador de fora e disse bem assim: o Senhor manda te dizer, não desista do ser humano, porque eu, o Senhor, vou te cercar de amigos. Foi isso que o Senhor falou. Não desista, eu vou te cercar de amigos. E aí, gente, na mesma semana, uma amiga lá de Ibiraçu me ligou, que a gente não se via há anos. Me ligou que ela estava no monte orando com um grupo e de repente o Senhor me trouxe a mente dela e mandou ela orar por mim enquanto ela orava. E aí o Senhor falou com ela: liga para ela e diz a ela, para ela não desistir do ser humano. Porque eu, Senhor, vou cercá-la de amigos. Gente, pensa em alguém que foi sozinho a vida toda. Pensa nisso. Pensa em alguém que em cada faixa etária da escola tinha uma amiga. Eu tive uma amiga na pré-escola, uma amiga da primeira até a 3ª série. Aí mudamos de sala e desenvolvi uma outra amizade que se seguiu até a 7ª série, que é quando eu mudo de cidade. Aí na 8ª eu fiz outra amiga. Nessa nova igreja, uma amiga. Não era de relacionamento, as pessoas não se aproximavam de mim. E as que vinham, falsa, desde criança. Então, como agora eu ia ser uma pessoa amando? Só que tem um detalhe: como eu viveria o propósito sem amar pessoas? Porque o propósito está ligado, alinhado a pessoas, não tem jeito. Não tem como eu pregar para vacas, para bichos. Não tem como eu pregar para árvores. Vocês estão entendendo? O propósito sempre vai estar alinhado a pessoas. Já falei para vocês, reino não é microfone. Reino são pessoas. Então, antes de Deus começar a desenvolver o que Ele tinha para mim, o que Ele foi falar? Pera aí, essa menina tá se armando de um jeito que não tem como eu fazer por aqui. Deixa eu dar um recado para ela. Ei, desarma. Não desista do ser humano, porque eu tinha desistido, gente. Porque eu não tenho tempo para contar para vocês. Porque se eu fosse contar para vocês os níveis de traição, os níveis de abandono, foram assim, gigantescos. Vocês estão entendendo? Então logo eu ia me armar. E se eu continuasse naquele lugar, em vez de vocês hoje falarem que vê alguma coisa doce em mim, vocês sabem, gente, como ela é amarga. Gente, que mulher áspera. Que mulher grossa. Era para esse caminho que eu estava indo. Então o Senhor falou: ei, Viviane, volta aqui. Não desista do ser humano. Porque era isso que eu tinha feito. Eu não quero saber de gente. Gente não presta. Mas quando eu orei para que o Senhor me enchesse do amor dele, tudo começou a mudar. Eu lembro que foi aí que eu repeti essa oração. Eu comecei a orar sempre assim: me enche do seu amor, do seu amor, do seu amor, do seu amor. Era a única coisa que eu sabia orar. Eu não conhecia muito, eu não tinha teologia, não tinha nada. Então eu só orava: me enche do seu amor. O amor dele é perfeito, gente. Eu passo por isso, espero um dia ouvir isso do Senhor também. Ser cercada de amigos. Receba agora, eu tô falando agora, ué. Vocês acham que eu tô aqui falando de mim mesmo? Receba. Não é porque um te traiu que todos trairão. Sabe o que começou a mudar, gente, para Deus trazer para mim bons amigos? Eu comecei a ser a amiga que eu queria ter. Eu comecei a não dar o que eu recebia. Porque lembra? Eu não recebia um eu te amo, eu também não conseguia dar. Então eu comecei a ser a amiga que eu queria ter. Eu comecei a praticar isso. Eu comecei a se importar com a dor das pessoas, perguntar se as pessoas estavam bem. Numa causa de dor dela, entrar junto ali para fazer o possível para aliviar. Se era um socorro, né, alimentício, e eu não tinha, eu fazia o possível para poder conseguir. Sabe, tudo que era possível fazer, eu fazia.
Vocês estão entendendo? Se eu ficasse trancada no quarto, igual no período depressivo, não saísse de casa, fosse para a igreja mal, não falasse com as pessoas, alguém falasse comigo, Pai do Senhor, paz. Ei, tudo bem? Tudo. Que a gente tem duas formas, né? Meio assim, ó. Pai do Senhor, paz. Ou então bem assim, Pai do Senhor, mano, tudo bem? Paz. Tudo. Esse tipo de pessoa aqui, que eu era assim, tá? Não atrai amigos. Não atrai ninguém. As pessoas, gente, tem gente hoje ainda na minha igreja que logo que a pessoa chega, ou ainda com o tempo eu fico meio assim, tenho medo de chegar perto. Porque a pessoa é tão áspera. É a desculpa do sincero. Ela é tão arredia. Ela é tão fechada. De você chegar bem assim, ó. Ei, fulano, Pai do Senhor. Aí você vai brincar com uma criança, alguma coisa assim da pessoa. Tudo bem, não? Aham, tudo. E aí, você vai vindo? A gente vai fazer um chá? Não. Ai, por que você não vai vir, menina? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter presente, vai ser um café, nanana. Não vou vir. Ah, por que não vou? Gente, eu não consigo ter intimidade com essa pessoa. Você não tem acesso. Então, vocês que estão aqui falando que não tem amigos, observa se não é vocês que estão fechados, sem dar acesso para as pessoas chegarem. Seja doce. Porque se você for doce... Gente, entenda isso aqui. Entenda isso aqui que está descendo aqui agora, o download ao vivo. As pessoas, no geral, estão carentes de serem amadas. As pessoas estão carentes de serem abraçadas, de serem ouvidas. Vamos lembrar do que nós já falamos aqui, que vítimas não vencem? Saia do lugar de que ninguém me ama. Todo mundo é falso. Ninguém presta. Saia desse lugar em nome de Jesus. Seja você a pessoa que vai amar. Porque você vai ver que as pessoas estão carentes de serem amadas. O seu amigo pode estar escondido atrás de alguém que está tão ferido e com medo do mesmo nível que você tem. Como é que você vai desenvolver a amizade? Como é que você vai saber se vai dar certo? Sendo você a pessoa que aborda. Sendo você a pessoa legal. Gente, pelo amor de Deus, seja legal. É importantíssimo para você viver o propósito. Seja agradável, porque propósito tem a ver com pessoas. Falei, o download é ao vivo, tá descendo agora. Gente, eu era tímida no nível de andar com a cabeça, não era assim não. Era o mais baixo que fosse possível. Se desse para andar com a cabeça no chão, era assim que eu andava. Eu entrava em pânico quando o marido falava, ó, amanhã nós vamos na casa de fulano de tal. Amanhã nós vamos na casa de fulano de tal, vamos almoçar lá. Aí eu entrava em pânico, bem assim. Meu Deus, o que eu vou conversar com a pessoa, Senhor Jesus? Ai, meu Pai do céu. E se eu falar, porque primeiro eu vou dar Pai do Senhor, ela vai responder Pai do Senhor. Eu perguntar tudo bem, ela fala tudo bem. E se ela não falar mais nada, o que eu falo? Diante de Deus, gente, eu ensaiava o que eu ia falar. E entrava em pânico porque eu não tinha assunto. Cara, eu tô aqui falando com vocês. Alguém que não saía de casa. Se eu estou aqui, se Jesus fez em mim, se Jesus cumpriu em mim, se Ele me cercou de amigos, não é porque eu tenho algo especial, porque eu sou boa, não. Porque eu estava nesse lugar de dor que vocês estão. Eu estava aí. Eu era essa pessoa que não sabia conversar. Eu era essa pessoa fechada. Eu era essa pessoa que se você me desse Pai do Senhor, eu respondia paz. Você falasse tudo bem, tudo e ponto. Aí você falava bem assim, puxando assunto, né? Nossa, tá calor, né? Olha o que eu respondia. Quem vai desenvolver conversa com uma pessoa dessa aqui, gente? Você ficou, o que eu falo aqui? Vocês estão entendendo? Então olhem para vocês e vejam se não é vocês que estão blindadas, bloqueando, repelindo pessoas e chorando que não tem pessoas. Porque se você entender, vocês são mais evoluídos que o restante do mundo. Vocês estão aqui aprendendo o seu propósito. Então não espere do outro se ele não recebeu. Você recebeu.
Você recebeu o amor de Cristo, você tem a palavra de Deus, você já está entendendo como o ser humano funciona, ok? Então, dê você o que a humanidade está esperando, está precisando. Gente, com o avanço da tecnologia, o ser humano está caminhando para um caminho cada vez mais gelado de calor humano, cada vez mais distante. Observe que numa mesa, gente, de restaurante, as pessoas não se olham mais nos olhos. A nossa vida tem passado assim, ó. Você marca um churrasco, cara, e tá todo mundo no celular, cada um no seu mundinho. As famílias dentro de casa, é o filho adolescente no computador, o menorzinho na TV e por aí vai. O pai no celular. Então as pessoas, lembra o amor se esfriando? Tá nítido a frieza do amor. Vocês estão entendendo? Deixa eu ler vocês que hoje vocês estão falantes, gostei. Deixa eu voltar um cadinho aqui. Olha, se as pessoas que se aproximam de você só gostam da sua utilidade, é porque você tem se aproximado das pessoas só servindo no sentido da dependência emocional. Medo de falar não para ser amado. É isso. Entendeu? Mas não desista do ser humano. Eu dou a você a palavra que o Senhor me deu. Não desista do ser humano. Gente, falar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu voltar até aqui pra mim ver onde eu parei, né? Pensa em alguém que sofreu falta de amor. Já contei pra vocês, né? Desde o ventre, né? Quando minha mãe tentou me abortar. Amizades, uma a cada fase. Gente, eu fui disciplinada na igreja a primeira vez com 9 anos de idade. 60 dias punida uma criança de 9 anos de idade. Tá entendendo? Eu fui disciplinada, pra você entender, com aqueles 9 anos, eu acho que nem peca, né, gente? Ela é criança. Mas eu era quieta, então nem tinha porquê, mas porque passaram na rua da minha casa e me viram pulando corda dentro do quintal da minha casa. Porque na hora de ir pra escola, eu passei pela sala, a TV estava ligada, minha mãe gritou pra me pegar alguma coisa. E aí eu voltei, que eu virei pra passar a TV ligada. Naquela época eu não podia ter TV, vocês lembram disso? Contaram, punida de novo, porque um obreiro dava bala e eu peguei a bala. Gente, pensa num obreiro, chegava na igreja cheio de bala, e aí ele dava pras crianças. E aí um dia eu falei, nossa, eu amo o fulano, ele é tão legal, ele dá bala. Então era um amor de criança pela bala, né? Mas a companheira dele, que era líder, entendeu que eu amava amor de homem. Eu tinha 9 anos. Punida. Eu fui muito, muito, muito injustiçada. Vocês não têm noção do nível de injustiça que eu já sofri. Minha mãe foi levar eu para fazer exame de corpo de delito, para provar minha virgindade, e ela quis fazer isso por 3 vezes, porque toda calúnia contra mim era envolvendo essa área, sendo que nem beijar na boca eu tinha beijado ainda. Vocês estão entendendo? Eu fui disciplinada, gente, porque eu fui ministrar, comecei a pregar com 12 anos, já falei pra vocês. Eu fui ministrar numa aldeia, essa aldeia de índios não tinha energia elétrica, e não tinha saneamento básico. Eles tinham acabado de receber um dinheiro que eles começaram a construir suas casas de alvenaria, assim. Só que não tinha vaso, não tinha banheiro. Era um quartinho que você levava o balde com caneco para tomar banho. E aí, toda vez que eu ia ministrar lá, eu já ia orando, com medo, bebendo pouca água, com medo de ter que ir no banheiro de noite, porque você teria que ir do lado de fora, né? Ou ir nesse quartinho com um pinico. Deus me livre, alguém ver que eu fui fazer xixi lá, sangue já tem poder, nunca. Eu já ia me preparando para não ir. E aí inventaram de fazer uma calúnia, que me viram no mato, e que o esposo da irmã me viu no mato fazendo, e que aí ele olhou, né? E eu tava disciplinada.
E aí eu falei, gente, primeira coisa que não tem lógica, eu tenho medo. Mas se fosse uma verdade, o banheiro que tinha lá era o mato, ok? Então não tinha opção, né? Era o banheiro que tinha. Quem estaria errado é quem passou olhando. Mas o problema é que não era verdade, eu não fui. Não quiseram me ouvir disciplinar. E se não bastasse disciplinar, espalharam. 3 bairros sabiam daquilo. Pensa na vergonha. Foi disciplinada eu e uma amiga. Era minha melhor amiga na época. Gente, eu estou aqui por graça e misericórdia. Mas a minha amiga, pensa numa pessoa no mundo, pensa numa pessoa entregue, bebendo, não quer nem saber de Deus. Pensa numa pessoa sofrida, mas tem uma revolta nela. Eu podia estar como ela. Porque toda vez que eu era disciplinada por ela estar junto, ela também era. Ela aguentou. Então eu tinha tudo, gente, para ser essa pessoa que não confia em ninguém, sabe? As pessoas, elas se aproximavam de mim e imediatamente, por qualquer motivo, elas saíam. As pessoas, eu lembro quando eu comecei a pregar fora, de repente eu tinha um monte de amiga, eu achei estranho. Estranho. Mas as meninas queriam sair comigo. E olha que eu ia pregar culto de jovem, assim, sabe? E por qualquer palavra, elas terminavam a amizade, os pais proibiam de andar comigo. E pensa em alguém que obedecia a doutrina à risca. Gente, a doutrina não deixava você tirar o cabelo debaixo do braço. Ninguém ia ver porque a manga era aqui. E eu não tirava. Então pense em alguém que obedecia tudo. Mesmo assim, sempre estava disciplinada. Então eu tinha tudo para não ser essa pessoa. Eu tinha tudo para ser essa pessoa amarga, essa pessoa que rejeita a pessoa, sabe? A palavra para vocês, se Jesus fez em mim, Ele vai fazer em você também. Amém? Deixa eu correr aqui lendo vocês, não vou ler todos, porque tem alguns muitos grandes e alguns repetem. A maioria se sentia mal, né? Por achar que as pessoas não gostavam de você. A maioria muito parecido. Glória a Deus. Olha, tava fazendo um projeto agora pro departamento e tava pensando exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas carentes. É isso, gente. Vamos dar o que as pessoas precisam. Como que eu vou solucionar o problema? Lembra que você é um solucionador de problema? É os problemas que você passa. Gente, o modelo de igreja para mim, que foi colocado em mim, gente, no sentido de hábito, no sentido de criação, formação, foi horrível. Eu tinha tudo para ser uma irmã Nadir da vida. Aquela mulher tem muita dor, gente. Misturado com um pouquinho de esquizofrenia, talvez. Tinha tudo, porque tudo aquilo ali foi ensinado para mim. Tudo aquilo ali. E você vai repetindo o que você ouviu, o que você aprendeu. Mas eu me lembro, eu não sonhava em ser pastora. E quando o marido começou a receber revelação, eu rejeitava. Teve uma vez que o pregador passou para ele: Deus vai te dar um rebanho e tal. Sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus eu repreendo. Senhor, o Senhor não permita isso. Não. Gente, eu não conseguia imaginar a ideia de estar pastoreando, de ser esposa de pastor. Sangue de Jesus tem poder, não queria mesmo. Eu chorei por dias para Deus não fazer. Dias. Eis aí uma coisa que nunca foi meu sonho. Nunca foi, gente. Nunca passou nem como fumaça, né? Nada. E quando passou 2 anos ali para mim ir me ajustando, eu pensei, que igreja eu gostaria que existisse? Cara, a igreja, ela é defeituosa, não a organização viva, sabe? Mas as pessoas. Porque ela é um lugar de reunião de pessoas imperfeitas. Eu tava tão ferida, tão machucada. Mas eu lembro do dia que eu pensei, cara, eu não tenho pra onde fugir mais.
que igreja me faltou? Que igreja eu gostaria que existisse? E eu comecei a tentar o máximo possível, gente, dar o que eu não recebi. Ser para os outros o que faltou para mim. Vocês estão entendendo? Foi isso. Então, onde você acha o seu propósito? O que te faltou? O que te faltou está faltando na humanidade. Te faltou um ouvido? Está faltando para geral. Seja o ouvido. Te faltou um abraço? Está faltando para geral. Dê você o primeiro abraço. Seja alguém abraçável. Gente, eu não sou abraçável. Eu abraço todo mundo, mas quando você me abraça e fica um tempão... Tem duas amigas aqui que me agarram, gente. A Sandra e a Lili. E eu lembro que quem desbloqueou essa questão do abraço em mim foi a Dani, que já partiu no Senhor. Que ela chegava e me abraçava e eu ficava toda constrangida. Aí já sabe que todo culto tinha que abraçar ela. E a partir dela todo mundo me abraça. Eu posso estar sentada lá no meio, lá na frente, as pessoas chegam na igreja, elas passam e me abraçam primeiro. Mas eu não sou. Aí eu abraço, que é um exercício contra a minha própria natureza, tá bom? Abraço de boa. Eu já saldo abraçando, mas se você me agarrar e ficar aqui toda a vida, meu Deus do céu, eu fico... Sabe, tentando, tipo, eu tento assim, encerrar a conversa e bater nas suas costas, né? Ah, não sei o que, e você não me larga, eu não consigo disfarçar e eu começo a empurrar você. Eu não sou abraçável, mas eu abraço. Por que eu não sou abraçável? Eu não recebi abraço, gente. Hoje, conscientemente, eu sei, gente, é uma coisa que eu tenho que lutar contra, porque eu não recebi. Mas eu sei o quanto é importante. O mundo está carente de abraço. E quantas vezes eu abracei pessoas que disseram, tudo que eu precisava hoje era um abraço. Eu falei com Deus indo para casa, se o Senhor me ama, me dê um abraço. Vocês estão entendendo como é simples? Hoje, eu posso dizer que eu sou cercada de amigos. Eu posso dizer. Mas não foram eles que chegaram me amando. Eles chegaram feridos e eu fui cuidar da ferida deles. E em gratidão você vai amar. Gente, você é natural. Entenda isso aqui no sentido de amizade, para vocês que reclamaram que não tem amigos. Lembra que eu falei que o nosso amor é falho porque a gente ama a si? É assim que é o amor humano, no geral. Não é porque as pessoas são falsas, é assim que é o amor humano. As pessoas amam si. Então, se o mundo está carente de abraço, quando eu abraço, quem eu abraço automaticamente vai começar a ter um carinho por mim. Se o mundo está carente de pessoas que motivam, que põem para cima, que diz, vai dar certo, levanta e anda em nome de Jesus, já deu certo, e você estava pensando em desistir da vida, e eu chego para você falando isso, e o fato de eu te dar um gás, e você conseguir se levantar, a sua vida muda, o que você vai lembrar? Gente, diga, eu conheci aquela mulher, meu Deus do céu, que ela me deu aquela palavra, meu Pai do céu, eu preciso estar mais junto dela, eu quero a amizade dela. Vocês estão entendendo? Que não foi ela que chegou me amando, foi eu que cheguei servindo o que lhe faltava. Se você é uma pessoa que tem vários complexos de inferioridade, que se sente incapaz, que se sente feia, e eu chego e falo, gente, como que você é linda, e eu vejo uma beleza em todo mundo, é incrível, todo mundo fala isso. Eu sempre vejo um negócio bonito, e geralmente quando eu falo a pessoa, sério, nossa, eu acho tão feio, nossa, eu odeio o meu nariz, nossa, eu odeio não sei o quê. E geralmente é incrível que eu vou na área de dor da pessoa. A área que eu acho bonita, ela fala que ela acha horrível. A partir do momento que eu chego, nossa, você é tão bonita, você é tão linda, gente, eu amo seu cabelo, nossa, você anda tão elegante, ai, você é tão doce, você é tão isso. A pessoa começa, ela não sabe, porque ela tá machucada, e ela começa, sério que alguém viu isso em mim? É sério que alguém viu alguma coisa boa em mim? Vocês estão entendendo? Qual resposta ela vai me dar? Em resposta a eu tratá-la bem, gente. Qual é? Qual é a resposta que ela vai me dar, gente? Ela vai me amar. Vocês pegaram essa chave hoje aqui, gente?
Eu falo mesmo, tô fedendo. Mas depois do altar, né, gente? Fique segura. Acabei de pregar, vocês querem me abraçar. Aí é por responsabilidade de vocês, tá bom? Ela também não gosta de abraço. É por isso, já entendeu? Porque não te deram, isso aí. Porque não te deram. Nós só sabemos dar o que nós recebemos. Aleluia. Vocês entenderam? Muita chave numa live só, hein? Meu Pai do céu. Então, meu povo aí, porque eu tô falando, tô presa nesse ponto, porque foram muitas pessoas falando que não tem amizade, que as pessoas são falsas. E deixa eu te falar uma coisa sobre as pessoas que só me amam pelo que eu faço, só me amam pelo que eu tenho. No início é isso mesmo, você só será lembrado pelo que você faz. Gente, cá pra nós. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim com 1 ano pro Espírito Santo. Morava lá no interior. Eu lembro que a gente procurava o distrito que a gente morava no mapa e não encontrava. A gente não estava nem no mapa. Lá no meio do mato, e Deus fez uma promessa no meio do mato. Eu vou soprar seu nome. Eu vou te levar às nações. Você vai cruzar fronteiras. Eu vou te usar para curar pessoas. Você vai falar para milhares e milhares de pessoas. Você vai... Blá, 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 blá. Mas eu ferida, tímida, travada, não conseguia nem saudar a igreja direito. Cantava de olho fechado o tempo todinho para não ver o tempo passar, para não ver a cara das pessoas. Se eu estivesse lá ainda e não pregasse, e não aconselhasse, e não estivesse aqui, você ia me amar? Você ia ter alguma admiração, gostar de mim? Se você tem algum carinho pela minha vida, é porque de alguma forma eu te servi. Vocês estão entendendo? Então esse bloqueio, isso aqui é um bloqueio que o próprio inimigo joga. As pessoas me amam só pelo que eu faço. No início, todo mundo só te ama por isso. Depois você vai selecionando. Mas no início é assim mesmo. Imagina um baterista que fica abatido, ninguém me ama pelo que eu sou, e ele começa a faltar culto. Ele vai faltando culto, e aí o pastor, alguém liga, varão, você não tá vindo na igreja, estamos sentindo sua falta, tá horrível louvor sem bateria. Aí ele fala, só lembra de mim porque eu sou baterista, ninguém lembra pelo que eu sou. Você é o quê? Você é o baterista da igreja, gente. Você vai ser lembrado porque você faz aquilo que a igreja está precisando. Vocês estão entendendo? Obrigada. Você acredita que eu recebo muito isso aqui, gente? Tanto ao vivo quanto online. Eu ficaria te ouvindo por horas. Já teve gente falando, eu viraria madrugada te ouvindo. Eu nem sei porque que vocês gostam, mas tudo bem. Responsabilidade de vocês, tá bom? Esse ano eu quero tentar, em nome de Jesus, falar menos. Pelo menos na minha igreja, né? Mas é difícil. E é difícil por causa disso. Porque vocês falam que ficarem horas ouvindo, aí eu acho que vocês estão gostando, né? Mas vocês estão entendendo, gente? No início a pessoa vai te amar pelo que você faz mesmo. Se você tem algum carinho por mim, é porque de alguma forma a minha vida foi usada para servir você. Já fechei a agenda, pronto. Já vou, quero. Vocês estão entendendo? Tira da cabeça a ideia, gente, mas eles só me amam pelo que eu faço. No início é isso. No início as pessoas vão te amar pelo que você faz. Hoje, por que é que as pessoas me conhecem? Porque eu sirvo a elas. Eu sirvo a elas. Ok? Se eu fosse a pessoa que era não o tempo todo, se eu fosse a pessoa que era grossa o tempo todo, se eu fosse a pessoa que você pergunta, bom dia por quê? Vocês não amariam. A gente não ama gente chata. O ser humano não ama gente chato. A gente não ama gente que você cumprimenta e a pessoa nem sabe falar com você. Eu não estou falando no início de dor, porque hoje, na posição que eu estou, quando a pessoa é novata, chega na igreja, eu sei que ela chega toda ferida, gente. E hoje, por causa do discernimento do Espírito, eu consigo olhar e já ver alguns níveis já de feridas purulentas ali. Vocês estão entendendo?
Mas elas vão amar exatamente por isso, porque quando elas chegam, elas são servidas. E se Deus quiser trazer pra vocês... Gente, eu fui na Bahia, deixa eu falar isso aqui pra vocês rapidinho. Deixa eu olhar a minha hora, né? Eu fui na Bahia e eu vi um testemunho mais comovente de todos. Deus chorar, assim, e o ar não vir, de boca aberta, de babar. Sabe? De você ter ido maquiada pro culto e derreter tudo por causa do testemunho. E eu não vou contar ele aqui porque ele é longo, mas em resumo... A irmã perdeu um filho com câncer e ela contou toda a narrativa do processo e no fim ela perdeu, para depois descobrir que ela também teve. Ela também estava, né? Então ela entrou nesse processo aí de não crer que Deus fazia e tal, e Deus foi resgatar ela disso aí com a enfermidade nela, né? Então, como ela já tinha perdido o filho, ela tinha certeza agora que ela também ia, e ela teve uma criança no meio disso aí, a criança ali sofrendo orfandade por causa da dor do luto dela e enfim, isso aí. Mas ela contou lá cada processo, né? Cada internação, cada falinha. O bebê acho que tinha 4 a 5 anos. Então, cada fala da criança, e aquilo acabava com a gente chorar com a boca aberta. Mas teve um ponto que eu quero compartilhar com vocês. Ela disse que quando ela precisou fazer a cirurgia, uma das cirurgias do câncer, era paga. Para ser rápido, teria que ser pago. Ela não tinha dinheiro. Ela tinha gastado muito no tratamento do menino e com pouco intervalo, agora é a vida dela. Ela não tinha como ir para as consultas. Ela não tinha passagem para ir para as consultas. E aí ela disse que na casa dela começou a chegar drogados, moradores de rua. Ai, gente, não tem como não se emocionar com isso aqui. Drogados, moradores de rua, chegaram na casa dela dizendo pra ela: tá aqui, irmã Daisy, hoje eu pedi no sinal pra te ajudar na passagem pro tratamento. Hoje eu não cheirei pra te ajudar no seu tratamento. Gente, como que eu não ia chorar? Ah lá, tinha mais um que tava lá, chorou igual a criança, né? E pelo quê? Por que os moradores de rua vieram trazer dinheiro para ela? Deixaram de comer para trazer para ela? Porque ela, quando estava bem, servia comida, lanche a moradores de rua. Vocês estão entendendo? Ela falou que durante todo o processo ela não tinha como manter, porque é lá na Bahia e o tratamento era aqui em Vitória, na Praia do Canto. Então era longe. Então ela falou: gente, começou a aparecer meninos pra mim da rua, meninos que eu servia pão. Os meninos pararam de usar droga para me dar o dinheiro que eles iam usar para que eu pudesse pagar passagem. Eles começaram a trabalhar pedindo no sinal. Teve gente, meninos de rua, moradores de rua, que compraram, gente, a caixinha de paçoca, de doce para vender, não para eles ter pão, mas para dar a ela. Isso aconteceu por quê, gente? Porque ela serviu primeiro. Vocês estão entendendo? Então, esse bloqueio que o inimigo está soprando em você, as pessoas só me amam pelo que eu sirvo, é o inimigo para te colocar no lugar de vítima. Vítima não vence. Nós fomos chamados para servir mesmo. É isso. Na sua mesa, na sua intimidade, é outra história. Deus vai selecionar. Com o tempo isso vai ser selecionado. Gente, eu sou muito amada. E eu sou a pessoa que não recebi amor... Névoas, sabe? 0,0, nada. Infância, adolescência, juventude, recém-casada, até uma boa parte da fase adulta. Me espanta hoje, de verdade, hoje eu tô um pouquinho mais assim. Eu sempre reverto essa glória para Deus, é dele. Eu sempre falo: Senhor, eu sei que se alguém me ama não tem nada a ver comigo, porque eu por mim mesmo estaria lá no mato, do mesmo jeito, ninguém saberia quem eu era. É o seu nome. É a sua presença. Então eu sempre dou a glória para ele. Mas o meu aniversário, por exemplo, é até constrangedor, porque eu não sei nem responder o nível de amor que eu recebo. Eu sou muito amada. E mesmo sendo muito amada,
E mesmo tendo muitos amigos, eu tenho entre esses muitos amigos, os amigos que eu posso pedir oração, contar uma causa. Os amigos que podem vir na minha casa, não é todos. E os mais íntimos que vão saber coisas que só Deus sabe. Que aqui se resume a um. E Jesus era assim. Ele tinha 70, tinha os 12, dos 12 tinha os 3. Você está entendendo? Não eram os 12 que estavam o tempo todo com ele. Na transfiguração, pense que experiência maravilhosa de glória. Não foi todo mundo que presenciou. Então você pode ser amigo de todo mundo, sincero com todo mundo, amar todo mundo. E nessa seleção de 300 amigos, você sabe que 100 te ama porque você dá alguma coisa. Tá tudo bem. Esse você não pode confiar seus segredos. Você não vai deixar de amar. Vocês estão entendendo? Ah, tem 20 desses amigos que são falso, fofoqueiro. Esses você não conta nada, nem da sua vida, nem de nada. Mas você continua amando. Esses não são para sua casa. 30 desses amigos, vamos colocar aqui as mulheres que é mais fácil. 30 desses amigos, imagina que seu marido é muito bonitão. 30 dessas amigas estão de olho no seu marido. Quer tomar seu marido. Tem inveja do seu casamento. Essas não são nem para lanchonete. Amiga, Pai do Senhor, amada, tudo bem? Tchau. Precisou de você, você tá lá. Mas ambientes com você e seu marido, sua casa, vocês estão entendendo, gente? Eu estou dizendo pra vocês, que vocês falaram bem aqui. Ah, eu também quero que Deus cumpra isso em mim, me cerca de amigos, mas meus amigos, a maioria que aproxima de mim é pelo que eu posso fazer, porque eu posso dar. E é isso que eu quero desenhar pra vocês. Eu tenho muitos amigos, eu me sinto muito amada. Mas acesso à minha intimidade, gente, ela é reduzida. Muito reduzida. E eu aprendi isso com Jesus. Mas também com a prática. E isso aqui eu quero falar com vocês. O dom de discernimento. Busque dom de discernimento. Você nunca será enganada. Porque o dom de discernimento não é só para discernir demônios. Se é Deus falando, se é demônios. Se é fingimento, se é de verdade. O dom de discernimento também discerne o espírito humano. Eu sei quem está aqui me abraçando e não é verdadeiro comigo. Eu sei quem está me elogiando e não gosta de mim, por trás fala mal. Eu sei alguém que me deu um presente só para dizer porque está dando em público, mas não ama. Eu sei. Nunca falei, nunca maltratei, nunca deixei de atender, mas eu sei. Então, a esses, o que eu vou fazer? Eu tenho um cuidado do que eu falo. Eu vou restringir o acesso à minha casa. Você está entendendo? Eu não compartilho a minha intimidade, os meus anseios, os meus desejos. E está tudo bem. Talvez a dificuldade de vocês aqui em achar amizade é achar que todos os 30 amigos serão íntimos. E não é. Não é. Você tem amigo que é só pro churrasco. O dia do churrasco está lotado. Se você pagar, então, tem esse tanto de amigo. Ok? Mas tem amigo que é o de oração, que pra mim são os melhores, gente. Amigo que compra a sua guerra e fala, eu vou orar com você. O quê? Você tá passando por isso? Vamos levantar uma proposta de oração agora. Agora, vou jejuar. Vou estar com você. Pra mim, são os que não pode faltar. São os melhores amigos. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aqui? Porque nós somos pra amizade aí, porque vocês atingir a dor de vocês sem querer. Perdão, gente. Mas sem atingir a ferida não tem cura, né? Para curar tem que sangrar um pouquinho, sabia? Antes da cura. Porque imagina você sofreu um acidente de uma montanha e aí machucou seu joelho, fez um corte muito grande na batata da perna, tá sangrando muito. Então amarraram para dar tempo de você chegar ao hospital. Só que é longe.
Chegando lá, a fibra do tecido já entrou na ferida. Quando o médico, a enfermeira começa a falar, não, por favor, não, tá doendo. Se você deixar ali, vai infeccionar e você pode morrer. Você vai ter que suportar a dor de tirar a tala. Porque a única forma de limpar a ferida e aplicar a medicação ou fazer a cirurgia, dar os pontos, é abrindo ela de novo. Download hoje está lotado de download ao vivo, gente. Você está entendendo? A cura vem através da exposição da ferida. Ferida precisa ser exposta. Pega essa aqui. Deixa eu terminar. Então, o seu amor, aquilo que você ama, vamos voltar aqui pro propósito, que nós acabamos ficando na amizade aí uma vida. Mas isso é importante, não foi um desviar do assunto, por quê? Se eu vou viver o propósito servindo pessoas, ferido como vocês estão achando que não existe amizade, vocês não conseguem viver propósito. Então a primeira coisa para me viver o propósito, eu preciso ser curada. Ok? Primeira coisa. Eu preciso ser curada. Então, se eu tenho uma questão de bloqueio com amizades, com pessoas, se eu acho que todo mundo é falso, que todo mundo vai me enganar, não tem como eu viver o propósito, porque o propósito é servir pessoas. Você está entendendo? Glória a Jesus. Então, aquilo que você ama é um sinal dos seus dons e habilidades. O amor é mais forte que a doença. O amor pode curar, sabia? O amor, ele é mais forte que o desânimo, ele é mais forte que a pobreza. Então descubra o que você ama de verdade. Porque o amor vai te trazer, gente, uma determinação. Porque você ama, você vai atrás, você quer. Vocês estão entendendo? Então descubra o que você ama e organize a sua agenda diária com base nesse amor. A sua organização tem que ser: se eu fizer isso aqui, eu vou estar mais perto do que eu quero, do meu propósito, ou isso aqui vai me distanciar. Isso aqui vai ser o destravar do seu 2024. Eu recebo. A Ana escreveu um livro, assim que publicar ela vai mandar de presente. E eu amo o livro que fala de emoções. Vocês entenderam? Então, quando você ama, vai te dar um gás, uma determinação. A sua agenda diária tem que estar ali dentro do que você quer. Isso vale para tudo. Para o seu profissional, para a sua vida com Deus, para o seu propósito. Vocês estão entendendo? Porque se você não tiver na sua agenda diária, você vai, protelando, vida passa e você não vive o propósito. Então descubra o que você ama, organize e coloque isso na sua agenda diária. Você precisa ter um ponto, pelo menos hoje, eu fiz um pouquinho em busca do que eu quero. Eu estou um pouquinho mais perto. Para de pensar, nossa, mas isso aqui é igual... A gente está aprendendo agora sobre investimento. E a demanda do pobre é: nossa, mas eu vou guardar esse dinheiro para mim recolher daqui 50 anos? Porque o pobre quer o dinheiro para agora, né? E claro que o pobre não tem 50 mil reais para ele colocar e receber de dividendos. Um dinheiro que seja confortável para ele ir comendo. Ele vai começar com um pouquinho, com 50 reais, com 100 reais. Aí ele pensa: não vale a pena, não quero nem aprender isso aí não. Porque pra que eu vou querer investir para ter um dinheiro no futuro? Eu quero dinheiro agora. Isso aqui é imaturidade. Mas quando você entende que a riqueza vem dali, você pensa, você quer poupar. Cada vez que você tem a oportunidade de comer uma besteira, você fica: cara, em vez de comer essa pizza, eu vou guardar, eu vou investir esse negócio. Você começa a emagrecer. Porque agora você entendeu que esse 50 reais que você investiu, que é pequeno, te deixou um pouquinho mais perto do futuro financeiro que você quer alcançar. Vocês entenderam? Você tá rica porque investiu 50 reais? Não. Mas hoje você tá um pouquinho mais perto e está a quilômetros de distância de quem não começou ainda, de quem nem poupa.
de quem come tudo, gasta tudo. Exemplo na prática aqui, finança, para que você entenda no propósito. Então, se você tiver na sua agenda uma tarefa que seja, que te coloca mais perto, ó, você já está mais avançado do que milhares e milhares de pessoas. E para encerrar, você possui certas qualidades, certos dons que o torna único, que o torna diferente da multidão. Tem dom que é unicamente seu. Eu encerro aqui e eu queria te falar uma coisa importante sobre isso. Eu encerro esse ponto aqui, né, que eu quero concluir aqui. Primeira coisa para você descobrir o propósito, que eu quero falar antes. O que você ama? O que você ama? Você tem que fazer esse exercício, gente, anotando em nome de Jesus. Escrita livre é terapia. Pegue um caderno. Hoje o tema, o que eu amo? Escreva, deixa fluir. Tá bom? Tenta imaginar que o salário vai ser exposto aqui, um salário de R$1.000. Vai ser exposto aqui um salário de R$1.000. Todo ser humano recebe R$1.000. Vocês sabem que R$1.000 hoje não dá pra nada, né? Todo ser humano recebe R$1.000 para trabalhar, independente da profissão que seja, do serviço que seja. Não tem aqui médico ganhando mais, advogado ganhando mais, gari ganhando menos, enfermeiro ganhando menos, faxineira ganhando menos. Todos recebem R$1.000. É o salário universal. O que você faria? Qual profissão você seguiria se não tivesse que ter o dinheiro incluso? Não é o dinheiro que faria a diferença. Porque hoje você escolhe a profissão pelo que é que paga mais. Aqui está um ponto do seu propósito. Se o salário ele é padrão, você não escolheria a profissão por causa da condição, por causa de oportunidade ou para ganhar mais. Você escolheria porque você ama. Vocês entenderam? Amém? E deixa eu falar um plano de ação para você bem rápido. Existem coisas que é para Deus fazer e existem coisas que é para você fazer. E isso também no propósito. Não. Aqui você não entendeu o conceito de nem de trabalho nem de propósito. No propósito, gente, você trabalha mais, você não trabalha menos. Aqui é porque ela falou, aqui menos 10 trabalho. Você faria o que você ama. Quando você conhece o propósito. Sabe por quê? Gente, eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Estar aqui com vocês está alinhado ao meu propósito. Né? É uma pecinha ali junto do propósito. Ok? Estar aqui com vocês está alinhado ao meu propósito. Eu tô aqui de graça. Eu estou aqui há 8 dias. Eu estou acordando cedo que eu não acordava. Eu estou com a garganta super inflamada. Não estou falando dela estar vermelha, não. Eu estou falando que eu tenho que ir no médico hoje, pós-live, para tomar antibiótico. Por que eu estou aqui? Meu plano era ser uma coisa muito rápida da gente acabar com meia horinha. Teve vezes a gente fazer 1h30. Por que eu estou aqui e não vejo o tempo passar? Porque não tem... Você está entendendo que não tem o dinheiro envolvido? Porque eu amo, então meu propósito está aqui. Algo que eu passo horas sem comer e continuo fazendo com prazer. Algo que eu cansada na hora de levantar, meu Deus, que sono. Mas opa, bora pra lá. Vocês estão entendendo o exemplo agora? Amarramos aqui, né? Bora lá então. Existem coisas que é para você fazer, existem coisas que é para Deus fazer. Então imagina que o seu chamado seja pregar, seja ir para os Estados Unidos. Você vai ganhar uma região dos Estados Unidos. Esse é o chamado, tá específico, tá claro. Sempre queimou e Deus confirmou. É o seu propósito, é o seu chamado. Isso aqui é a promessa de Deus a você. O que você precisa fazer? Ai, meu Deus falou e não cumpriu ainda. O que você precisa fazer? Aprender a língua. Deus não vai te ensinar a língua. Há casos específicos
que o dom de língua vem para você falar a língua de outra região, mas muitas pessoas falam uma mensagem. Pouquíssimas pessoas têm o dom nesse sentido. A Ana Mendes, se eu não me engano é esse o nome dela, é uma evangelista que andava muito em poder. Ela falava, se eu não me engano, 5 idiomas sem ter estudado nenhum. Entendeu? Mas é raro, muito raro. Então, se o seu propósito, seu chamado for as nações, você precisa aprender a língua. Se o seu chamado é para pregar a palavra, Deus, o meu chamado para você é a palavra, eu vou te usar na palavra. O que você precisa fazer, gente? Estudar a palavra. Se a sua aptidão é cantar, mas você tem algumas dificuldades, Deus já tem falado que vai te usar através do louvor para salvar e etc. O que você precisa fazer para destravar? Estudar música. Vocês estão entendendo? Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Eu tenho a promessa de ir às nações. Quando eu fui fazer a minha identidade, hoje até melhor. Eu não tinha digital. Minha mão, desde menina, feria por causa do sabão que usava. E eu não tinha digital. Então, quando eu fui fazer a identidade, a minha identidade é provisória. Ela tá vencida. E a vida que segue, eu nunca precisei pra nada de importante, vida que segue. E Deus tem falado das nações, cara, desde menina. E aí um dia, uns anos atrás, eu comecei a falar, Senhor, mas por que o Senhor me levaria? Não tem nem nada extraordinário assim pra ir, mas quando que a promessa vai cumprir? Eu tô chegando a X anos, cada ano que passava eu falava, né? A partir de 2022, se eu não me engano, Deus começou a usar os vasos, os profetas, que nem me conhecia, pra falar o seguinte: coloca o documento em dia! Tira o passaporte, eu tenho pressa! E ele tá gritando comigo, gente, de verdade. Eu não tirei o passaporte ainda, em nome de Jesus eu vou arrumar a identidade agora. Eu não arrumei a identidade, eu não tirei o passaporte. A promessa está ali desde a infância, né? Desde os 12 anos Deus falou para me levar às nações. Eu não fui para as nações, mas eu não fiz a minha parte, a menor de todas, que não era nem aprender a língua. É tirar o passaporte. É endireitar a identidade. Vocês estão entendendo? Então tem a parte que é sua e tem a parte que é de Deus. Amém? Eu já quero orar por você. Peraí que tem um testemunho aqui. Breve testemunho. Antes da live de ontem, eu ia pro trabalho e voltava esgotada. Mas a live de ontem me fez ir pro trabalho e glorificar a Deus por cada coisa que eu faço lá. E sair mais leve. Fiquei emocionada. Glória a Deus. Deus é bom. Gente, na live de ontem, a bolsa rompeu também. Uma seguidora estava assistindo a live, a bolsa rompeu, o bebê foi nascer bem na hora da live. Glória a Deus. Deus tem feito algumas coisas. E ela falou pra mim um dia antes, né? Que ela percebeu que Deus tem chamado ela a ministrar. Pega isso aqui. Deus tem chamado ela a ministrar a cura de esterilidade. Só que ela é iniciante, foi consagrada missionária agora, tá aprendendo ainda, né, nessa questão da ousadia. E ela foi ministrar no lugar e Deus mostrou para ela uma pessoa e falou: vai lá, coloca a mão e ministra sobre o ventre dela. E ela grávida. Eu vou abrir a madre dela e tal. Só que ela ficou com medo, constrangida. E aí ela foi orar em casa. Ela estendeu a mão de longe, falou de longe, não contou pra pessoa e foi orar em casa. Senhor, por favor, por misericórdia, me perdoa, eu não tive coragem, mas abre a madre dela. Aí, com pouquíssimo tempo depois, a pessoa procurou exatamente ela para contar que Deus abriu a madre. E ela falou que isso Deus tem confirmado. E a pessoa estava grávida, né? Deus tem confirmado através de algumas pessoas, usado algumas pessoas para confirmar o dom de cura específico, que ele é específico para a esterilidade. Aí ela falando, e através das lives eu entendi que esse é o meu chamado, eu amo isso. Toda vez que eu vejo uma mulher que não pode gerar, tem uma dor em mim, é que se eu pudesse fazer alguma coisa para ela engravidar, é uma coisa que queima em mim. E eu queria entender mais como eu posso ser usada nisso. Falei, primeiro, você vai estudar sobre cura, mas já fui dando as chaves para ela. Falei, você vai estudar o que causa a esterilidade. Você vai estudar tudo. Aí ali o Espírito Santo vai trazendo, porque a palavra de sabedoria faz você conhecer coisas que você não estudou também. E aí eu falei pra ela, o que causa a esterilidade? Vou fazer um resumo pra você. Aí o download desceu na hora. Falei, endometriose, ovário policístico, útero infantil, por aí vai.
estude, dá uma gulgada, aproveita que você vai ganhar neném agora, vai ter o período de resguardo, eu sei que a gente fica acabada, muito cansada, mas toda folga que você tem, em vez de ser celular para distração, você vai pesquisar tudo sobre gestação, o que impede uma mulher de engravidar. E quando o Senhor te impulsionar a orar por alguém, você vai orar pela pessoa, vai haver dias que Deus vai revelar a causa. O motivo dela não engravidar é exatamente isso aqui, o ovário policístico, você vai orar pelo ovário dela. Mas vai ter dias que não. Então você já sabe, você já tem um conhecimento, porque a unção de cura, ela é uma unção criadora, ela não remenda, ela cria. É a mesma unção do Gênesis 1. Então eu fui ensinando a ela, você vai ministrar então uma unção criadora e você vai começar declarando: eu repreendo todo cisto, todo ovário policístico, toda a endometriose, Deus vai trazendo a você e você vai acertar a causa. Ensinei ela a repreender o espírito de enfermidade, ela estava queimando, ela, meu Deus, já estou salvando tudo aqui na agenda e tal. Aí quando foi ontem, a bolsa rompeu, o bebê nasceu, glória a Deus, né? Fruto da live. Gente, quero orar por você, hoje nós estendemos, meu pai. E olha, eu levantei hoje, eu achei que eu não ia conseguir falar de tanta dor, gente. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Isso, aqui a irmã colocou, as pessoas esquecem que Eclesiastes diz que tudo tem um tempo. Sim, seu propósito tem um tempo específico, tá bom? Mas você pode atrasar esse tempo. Eu percebi a Deus, quando Deus começou a gritar para me tirar o passaporte, eu percebi que eu tenho atrasado. E se eu continuar atrasando, eu vou sofrer demandas por causa disso. Porque pessoas perecem enquanto eu não vivo o propósito. Entendeu? Então eu sei que esse ano tem que tirar. Eu sou tranquila porque ano passado ele tinha determinado que era um ano para me dedicar à igreja local. Então eu sei que eu não fiz muito errado ano passado, não, que eu estava obedecendo ele. Mas eu sei que esse ano eu preciso pelo menos estar com a documentação em dia. Então existe o tempo, mas a gente também atrasa, porque tem coisas que é para mim fazer. Tá bom? Tem coisas que Deus revelou, mas eu preciso estudar, aprender, me preparar para viver o propósito. Deixa eu orar com vocês. Ai, que bom que vocês gostaram da live, fico feliz. Eu quero orar com vocês nesse momento, né? Selando esse tempo que nós tivemos juntas, foi uma honra. A gente está aqui mais um dia. Espero vocês amanhã, gente, às 5h59. Eu queria fazer diferente hoje. Em vez da gente ir para uma frase que todo mundo vai colocar igual na live salva hoje, eu queria que você já começasse a identificar o que você ama. Olha para as pessoas, para a sociedade, para as causas. O que você ama? Eu queria que hoje lá você contasse. Eu amo, exemplo, eu amo pregar a crianças. Eu amo ministrar isso. Eu amo cantar. Eu amo socorrer essa dor. Eu amo missão. Eu amo distribuir comida para moradores de rua. Eu amo crianças que foram abandonadas. Eu quero que você reflita e vamos fazer um movimento de colocar isso aqui em prática? Bora? Quem tá comigo? Então hoje vou deixar salvo, você vai lá e coloca o que você ama. Você vai ver que coisas vão começar a se alinhar. E de repente Deus vai começar a trazer aqui parcerias para você. Porque você ama algo que depende de outra coisa, que essa pessoa ama essa outra coisa, mas os dois juntos vai somar. Você está entendendo? Vai haver alianças aqui hoje, tá bom? Então hoje nós vamos colocar o que nós amamos. Eu amo isso, tá bom? Deixa eu orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por esta live, por esta oportunidade, pela vida de cada um que aqui esteve, que passou por aqui. Que o Senhor venha recompensar e nos despertar, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque aquilo que o Senhor ama é o que eu preciso amar. Então revele a nós o seu amor, enche-nos também do seu amor, para que nós possamos derramar sobre alguém hoje mesmo, no nome de Jesus. Amém. Olha aí, ó. Eu amo juntar pessoas com o reino. Oxe. Eu amo juntar as pessoas com o mesmo propósito no reino, tá vendo? Coloca lá no salvo, coisa linda. Aí vai aparecer mais pessoas que amam isso. Vamos montar um negócio, vamos montar uma conferência, vamos montar um retiro. Você está entendendo? Ó, eu amo pregar sobre como Deus faz
o recomeçar, né? A gente recomeçar. Eu amo cantar. Mas entenda, aqui não fica salvo. Então eu vou salvar a live. Você vai escrever lá na live. Na live salva, na gravação, lá no feed, você vai escrever. Porque aqui, quando eu for salvar, não fica salvo o seu comentário. Eu amo cantar, amo despertar as pessoas no sentido verdadeiro da adoração. Verdade, a gente vê isso, sente isso. Vocês estão entendendo? Então, reflita sobre o que vocês amam. Vamos começar a colocar esse negócio pra fora. Então, aqui não fica salvo, mas você vai colocar lá. Vamos pro print? Bora lá, deixa eu me ajeitar. Até suei, gente. Tiraram? Descobri que a minha paleta de cor é rosa. Vou até comprar umas blusinhas rosa hoje. Fico bonita de rosa. Então tá bom, gente. Até amanhã às 5h59 no nosso 9º dia. Não deixe de ler o livro hoje, tá bom? O capítulo de hoje é Você foi gerado para agradar a Deus. É isso, né? Que eu falei aqui com vocês. Então não deixe de ler o livro tá lá no Telegram. Caso você ainda não tenha, entra lá que a gente manda, o link está na bio. Continuamos com a lista de espera pro curso Filhinha de Papai, tá bom? Quem quiser é só mandar o nome e o telefone e você fica lá na lista de espera. E orem por essa causa, gente. Eu sei que essa garganta inflamada é um levante. Toda vez que eu vou começar o projeto Filhinha de Papai, eu tenho levantes, principalmente na saúde. Quando não é os equipamentos quebrando, que eu já orei, já expulsei. Acabei de comprar um computador novo para destravar esse negócio. Ele tinha queimado assim que eu comecei as gravações, tá bom? E aí agora a garganta inflamou e eu sei que é uma guerra. Porque o diabo sabe quantas pessoas serão destravadas por causa disso. Quantas pessoas serão despertadas, né? Haverá um prejuízo muito grande no reino das trevas, tá bom? Então orem por essa causa. Deus abençoe vocês, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.